Nós vamos utilizar meus irmãos, hoje, como nós vimos pregando desde domingo passado pela manhã, hoje é o dia 4 de setembro, e no calendário judaico é o dia de Rosh Hashanah. Nós não somos judeus, nós não somos judaizantes, mas nós seguimos o calendário bíblico. E no calendário bíblico, hoje é o dia de Ano Novo, que eles chamam de cabeça de ano. Então, nós vamos ficar de pé agora, vamos orar mais essa vez, pedindo ao Senhor que nos oriente naquilo que vamos fazer, pedindo a Ele que nos dê graça, sabedoria na exposição. E no final nós vamos estar orando, como a pastora Ivete comentou, pelos diversos motivos. Levante as suas mãos para os céus e diga: Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado por estarmos aqui, podemos adorar o Senhor como fizemos até agora. Podemos, Senhor, estar ofertando, dedicando as nossas vidas. E, Senhor, obrigado porque hoje é um dia especial. É um dia que o Senhor nos dá. E todo dia é um dia especial, porque podemos estar na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Eu trouxe o chofar aqui e eu estava ensaiando lá no gabinete. Irmãos, é complicado tocar esse negócio aqui. Mas o chofar, ele é o berrante, né? Aqui no Brasil, os nordestinos, os gaúchos, o pessoal que lida com os bois, conhece isso como berrante. Mas ali eles usam com o chifre do touro. Biblicamente, o chofar passou a ser reconhecido quando Abraão começou a contar a história a respeito de seu filho Isaque. E domingo passado eu comentava isso aqui na igreja, no culto da manhã, quando Abraão vai sacrificar Isaque, naquele momento que eles já colocaram o rapaz em cima do altar, Deus brada dos céus e diz: Abraão, não faças mal ao menino, porque o cordeiro já está preparado. E Abraão olha então no arbusto, ele vê o animal, vê um carneiro, ele pega pelo chifre, e substitui Isaque pelo cordeiro. Daí, o sacrifício de Jesus é um sacrifício substitutivo. Ele nos substituiu. A Miss Matias, uma de nossas poetisas, dizia assim: aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Aquele sacrifício não era dele, aquele sacrifício era meu. Poeticamente falando, porque na verdade nenhum de nós teríamos condições de estar naquela cruz. Somente aquele que foi sem pecado, Jesus Cristo. Então, simbolicamente, quando Abraão pega aquele carneiro, substitui seu filho e coloca sobre aquele altar, e aí o carneiro é sacrificado, tudo do carneiro é consumido, menos o chifre. Esse aqui não é um chifre de carneiro, é um chifre de antílope, que se utiliza também. Você vai ver em várias figuras sacerdotais de judeus, sacerdotes, utilizando esse chifre de antílope, que também é utilizado. Ele é utilizado, e nós vimos lá em Jerusalém, aqueles que foram conosco, ele tem uma particularidade, ele tem uma embocadura aqui prateada ou dourada em alguns momentos, porque eram tocados em solenidades muito especiais. E a principal dessas solenidades se dá no primeiro dia do 7º mês do calendário judaico,
religioso. E no calendário civil, eles consideram como sendo o primeiro mês do calendário cívico deles, ou civil, que é quando o povo saiu do cativeiro da Babilônia, e aí eles, voltando para a terra prometida, para Jerusalém, eles passaram a considerar aquele mês como sendo o primeiro mês do calendário. E aí eles ficaram trabalhando com 2 calendários. O calendário religioso, que é o calendário bíblico, e o calendário civil. Então, hoje, o povo judeu trabalha com 3 calendários. O calendário religioso, das festas bíblicas, eles continuam realizando Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, no calendário, segundo o calendário bíblico, ou o calendário da Torá, que é a Bíblia dos judeus, o calendário civil deles, que é o calendário que eles iniciaram após o retorno da Babilônia, e o calendário ocidental, que é o calendário universal, que é o calendário que nós usamos. Então, eles estão no ano 2013 da era cristã, como todo mundo, nas bases comerciais, estão assim. A China tem seu calendário também, calendário chinês. A Índia tem o seu calendário indiano, o Japão, o calendário deles. Os judeus têm 3 calendários, o religioso, o cívico e o calendário comercial, que é para se relacionar com os demais países. Mas hoje, segundo o calendário religioso, é o dia de toque das trombetas. Segundo o calendário civil deles, é o dia de Ano Novo. É o que nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. E a partir desta quarta-feira, eles têm que tocar o chofar todos os dias na sinagoga, por 10 dias, como preparação para o dia da expiação, o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Feito essa introdução, eu vou me atrever a tocar o chofar. E os irmãos, como são meus amigos, são minhas ovelhas, vão ouvir um som lindo e vão glorificar o Senhor comigo. Amém? Você é uma pessoa de fé? Então, pela fé, ouçam o som do chofar. Eu não vou nem me atrever a botar o microfone. Nós somos uma congregação pequena, então nós vamos ouvir bem o som do chofar. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o judeu tem 4 toques de chofar. Eles emitem 4 toques. O primeiro toque é o toque da sentinela. É um toque breve, rápido, para falar se vem ou não algum inimigo, alguma coisa. Depois vem um toque um pouco mais longo. É para mostrar que está chegando o rei ou um visitante ilustre. Depois ele tem 3 toques curtos, para mostrar que tudo está bem. E depois ele tem 4 toques. Esses 4 toques são toques da congregação. O povo está sendo chamado a congregar-se. É como se Deus estivesse se movendo no trono dele e o povo estivesse sendo chamado a congregar-se, a estar presente no lugar onde Deus vai falar. Evidentemente que eu não sei tocar esses 4 toques. Eu tenho visto alguns irmãos que são músicos, né, que sabem usar trompete, saxofone, que o Anderson, por exemplo, aqui da nossa igreja, saberiam tocar muito bem os 4 toques, porque precisa ter uma embocadura. O chofar não é um instrumento musical. Você sabe que o instrumento musical ele tem o seu diapasão, ele tem os foles que fazem as variações dos acordes, mas o chofar não.
ele é um instrumento em que o próprio soprador, o próprio músico, é que faz o som ser soado, dá o diapasão. Então, deve ser um músico experiente. Os irmãos aqui que foram militares do quartel conhecem o som daquele que toca a corneta. A corneta ela é basicamente isso. Ela tem aquela voltinha onde ele segura, mas ela propaga o som. Para quê? Para que o som possa alcançar o exército no acampamento. A corneta não é um instrumento musical. Ela é um instrumento de chamamento, muito parecido com o chofar. E o cornetista ele tem que saber soprar, para ele dar os toques de avançar, recuar, ir para a esquerda, para a direita, ao comando dos oficiais, dos generais. Basicamente, é isso que o chofar faz. Só que ele é um instrumento que, ao longo do tempo, ele se tornou um instrumento religioso, usado na sinagoga, usado no templo, para mostrar à congregação o movimento de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo. Portanto, os irmãos, ultimamente, há cerca de 10 anos, mais ou menos, têm visto no meio da igreja evangélica muitas pessoas tocando chofar. Por que isso? Porque nós estamos vivendo um momento da restauração dos 5 ministérios. E a restauração dos 5 ministérios, de Efésios capítulo 4, verso 11, passa pela restauração do profético, do apostólico, do apostólico, do profético, do evangelista, mestre e pastor. Restauração dos ofícios na congregação, na igreja. Mas também passa pela restauração do louvor. Hoje nós vemos uma inódia diferente na igreja. Passa também pela restauração da intercessão. Hoje a gente vê uma igreja que ora muito mais pela nação, pelo Estado, pelo mundo, do que anteriormente. Hoje é uma igreja que tem uma visão de batalha espiritual em nível estratégico, diferentemente do passado. Com certeza a pastora Ivete falou sobre sábado. Sábado nós vamos ter, no Brasil inteiro, a partir das 0 horas de sábado, até as 24 horas, do dia 7 de setembro, várias igrejas espalhadas pelo Brasil. Aqui na nossa região, nós vamos ter pelo menos umas 18 igrejas ou mais envolvidas nas 12 horas de intercessão e adoração. O que nós vamos estar falando? Jesus, o Brasil, depende de ti. 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Mas esta independência tem feito com que a nação se afaste de Deus, cada vez mais. Então, este é um chamamento. É um momento que, numa visão de intercessão estratégica, nós vamos estar dizendo para o Senhor, nós dependemos de Ti. A nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, os nossos negócios. E nós vamos ter aqui vários motivos que vamos estar externando ao Senhor. São motivos estratégicos. Aliados à intercessão. Junto com a intercessão. Porque a intercessão é oblação. É o toque do chofar. É mostrando para o Senhor, estamos adorando aquele que é digno. Então, em vários lugares da nação, nós estaremos fazendo isso. Então, nós estamos vivendo um momento, irmãos, que a igreja está tendo entendimento de que ela tem que deixar uma escola de pensamento grego-romana, helenista, para uma escola de pensamento judaico-cristã. Por que nós dizemos isso? Porque nós, como cristãos, nascemos dentro do judaísmo. Jesus era judeu. João, capítulo 1, diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, Jesus veio, em primeiro lugar, implantar o reino de Deus no meio dos judeus. Toda a igreja primitiva, no livro de Atos, nos seus primeiros
13 capítulos, ela surgiu no seio do povo judeu. Depois, no século III, a igreja foi se afastando totalmente de Jerusalém e se tornou a igreja romana que conhecemos hoje. Uma igreja apóstata, idólatra, voltada para ritualismo e não para a verdade do Evangelho. E o pensamento grego-romano entrou no seio da igreja e nós temos vivido o que estamos vivendo dentro da igreja cristã hoje. Então, quando nós falamos de restauração, nós estamos falando sobre isso. Por isso que nós vimos pregando mensagem. Domingo passado, pela manhã, à noite. Hoje, eu vou estar falando sobre a festa das trombetas. E no dia 15, que é o terceiro domingo, à noite, nós vamos estar falando sobre a festa de tabernáculos, propriamente dito. Que quando vai começar do 15º dia até o 22º. E, coincidentemente, para nós, está acontecendo no nosso dia 15 de setembro. Eu não sei se já está aparecendo aqui, já está, os irmãos estão vendo aí. Se puder colocar aqui também. Ou aqui está para a internet? Não? Tá. Então, nós estamos assim, quando está aqui, não sai. Mas você está conseguindo fazer o split para a internet ou não, Anderson? Só está aparecendo só no telão. Ok. Então, os irmãos que estão assistindo pela internet, vez por outra, eles vão mostrar o telão para que vocês possam ver o que estamos mostrando. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Levítico 23. Levítico 23, versos 23 e 25, nos falam exatamente da festa de tabernáculos, mas esta festa, que é dividida em 3 subfestas, começa com o dia das trombetas ou do sonir da trombeta. Levítico 23, 23 a 25 fala sobre isso. E diz que no primeiro dia do 7º mês, o mês de Tisri, deve-se fazer isso. Então, iniciando com as festas das trombetas, as festas de outono, revelam o final do plano redentivo de Deus, combinando com o retorno de Messias, Jesus, para habitar com o seu povo para sempre. E aí, em Apocalipse, no capítulo 21, verso 3, nós lemos assim: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, meus irmãos, nós estamos hoje falando do início da festa de outono, estamos falando da segunda vinda de Jesus. Porque na primeira vinda, que foi o nascimento dele, nascimento de Jesus, ele veio tabernacular, ele já cumpriu, já nasceu, já morreu, foi sepultado, ressuscitou, hoje está à direita do Pai, estará voltando. Nós começamos, portanto, essa festa, que é a festa das trombetas, que é a chamada Rosh Hashanah, que é também a cabeça de ano para os judeus. Hoje eles estão começando o ano de 5.774. Para eles, desde o pai Abraão, 5.774 anos. Essa é a história do povo judeu, que diferencia da nossa também pela maneira deles contarem os anos, que o calendário deles é lunar e o nosso é em relação à translação da terra em relação ao sol. E a festa das trombetas, ela começa para se preparar para o dia do perdão, que é o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação. É o dia em que o sumo sacerdote entra no templo uma vez por ano para purificar-se a si mesmo e ao povo. Hoje em dia eles não têm mais templo. O templo foi destruído no ano 70 da era cristã. Hoje eles não fazem mais isso. Por que não fazem mais isso? A desculpa dos judeus é porque eles não têm mais tempo. Mas, na realidade, não é por isso.
é porque o próprio Jesus, que veio, já cumpriu. E nós lemos em Hebreus que ele é o sumo sacerdote que já fez o sacrifício. E o sacrifício, portanto, da parte de Deus, já está completado. Não há mais, pois, necessidade disto. A questão do dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia do juízo, o dia do jejum anual dos judeus, ele perdeu o sentido na sua essência, porque Jesus já fez. Mas a festa de tabernáculos continua a ter o seu sentido, porque profeticamente esperamos a volta de Jesus. Aí embaixo eu coloco uma frase que diz assim: esse acontecimento profético tem como significado representar o reagrupamento de Israel. Sim, Israel, que estava espalhado pelos 4 cantos do mundo, se reagrupou da Terra Santa, e o arrebatamento da igreja. E aí nós temos alguns versículos bíblicos. No dia do Senhor, bem como o retorno do Messias e Rei Conquistador para libertar o seu povo. E aí eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Isaías capítulo 11, verso 12. Vamos abrir, irmãos? Isaías capítulo 11, verso 12. Se o Robert puder nos ajudar em colocar o texto bíblico aí, Isaías capítulo 11, verso de número 12. Diz assim o texto da palavra do Senhor: levantará um estandarte para que as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Então, é uma profecia do Senhor, que haverá um dia em que o Senhor estará chamando todo esse povo e estará juntando. Ainda, Robert, se puder ir para o capítulo 27. Capítulo 27 de Isaías, versículo de número 13. Isso, mostra aí para nós. Capítulo 27, versículo de número 13. Achou? Isso. E naquele dia se tocará uma grande trombeta, um chofar. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria, ou seja, pelo estrangeiro, e os que foram dispersos para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Continua, o verso 14. Acabou? Hã? Só o 13. Isso aí, obrigado. É que aqui na minha referência tinha 13 e 13. Ainda atrás, o Robert, voltando aí Isso. Eu quero que ele pegue para mim Ezequiel capítulo 11, versículos 14 e 18. Ezequiel capítulo 11, versículos 14 a 18. Vejam, irmãos, essas profecias, para nós, elas já se cumpriram. Nós vivemos hoje 67 anos de Israel como nação. Já as pessoas voltaram. Ezequiel, capítulo 11. Viu, Eduardo? Verso 14. O povo já voltou. Estavam desterrados, estavam espalhados. Para os irmãos terem uma ideia, diz a palavra assim, ó: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tens irmãos, os teus próprios irmãos, homens de teu parentesco e toda a casa de Israel. Todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, a nós não se nos deu esta terra em possessão. Continua. Portanto assim diz o Senhor Deus: ainda que os mandei para longe, para as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário e por um pouco de tempo nas terras para onde foram nas sinagogas. Continua. Portanto, assim diz o Senhor: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei do meio das terras, para onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. E por último, e virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis,
e todas as suas abominações. Obrigado. Vejam, irmãos, para nós, isto hoje é história. Porque nós vivemos 67 anos. Desde 1945. Não, desculpa. 68, desculpa. 60 não, 48. Desde 1948, né, dão 65 anos. Desde 1948, né, que Israel foi considerado Estado. E de lá para cá, Israel começou a voltar. Hoje, Tel Aviv, que é a capital de Israel, é uma cidade cosmopolita. E Jerusalém, que é a capital religiosa, é uma cidade tremenda, respira-se a presença de Deus lá. E de todas as tribos, línguas e nações, os judeus foram retornando para Jerusalém. Como diz a profecia, como uma terra prometida pelo Senhor. Agora, é interessante, meus irmãos, quando isso começou a acontecer, teve, na década de 80, cerca de milhares de judeus russos voltaram para Jerusalém no mesmo dia. Eles fretaram vários aviões Boeing, daqueles grandes, de cerca de 300 passageiros, e voltaram para Jerusalém. E compraram terras e plantaram, e Jerusalém floresceu novamente, se cumprindo a palavra do Senhor. Então, quando nós falamos de trombetas, nós estamos vendo, irmãos, que nós estamos falando de alguma coisa profética, mas que para nós isso já é passado, essa profecia já se cumpriu, aguarda-se a seguinte. E aí, eu quero mostrar para os irmãos essa frase que está ali. As festas bíblicas são atos que buscam materializar uma profecia. Você pode ler comigo? As festas bíblicas são atos que buscam materializar uma profecia. O que eu quero dizer, trocando em miúdos, é o seguinte. Quando nós falamos de ato profético, ou nós falamos de uma festa bíblica, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, estamos dizendo o seguinte, eram atos proféticos que se faziam ao longo da história, buscando se materializar, tornar concreto uma profecia. Acontece que Páscoa, Jesus já completou Páscoa. Ele já veio, já morreu, crucificado, ressuscitou. Pentecostes já foi completado. Então, aquela profecia, de fato, historicamente, já foi materializada, já foi completada. Quando nós olhamos para frente agora, na festa do toque das trombetas, nós estamos mostrando algo que ainda vai se cumprir. E o ato profético busca trazer um entendimento, uma ilustração para nós do que é aquilo que estamos fazendo. Então, por exemplo, o que diz aí, o dia do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, é um dia de alarme, é um dia de chamar a atenção para algumas coisas que vão acontecer mais à frente. E aí eu coloco alguns textos bíblicos que eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Números, capítulo 29, verso 1, diz assim, no primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, toda vez que temos uma santa convocação, é um feriado, é um shabat, é um dia separado para a adoração. Ser-vos-á dia do sonido das trombetas. Verso 7. No dia 10 deste mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra servil fareis. Afligir a alma está falando da expiação, está falando do jejum. O verso 7 está falando 10 dias depois, ou seja, quando se toca a trombeta, está se apontando para o dia da expiação. Quando se toca a trombeta, está se apontando para Jesus, que como sumo sacerdote entrou dentro do templo uma vez única para nos trazer a salvação. Então, quando se toca o shofar, está se apontando para Jesus. Verso 12, aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor.
Aí entra então a festa de tabernáculos, propriamente dita, quando o povo volta a simbolizar o morar em tendas, como foi no período do deserto, para experimentar aquilo que os seus antepassados vivenciaram. Mas isso é profético. Como eu li em Apocalipse capítulo 21 com os irmãos no início, é para profetizar que o tabernáculo de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, tabernaculou entre nós. Caminhando um pouco mais para frente, então, irmãos, aí nessa transparência, o que eu quero mostrar com os irmãos é que, segundo a tradição judaica, não é segundo a Bíblia isso. Nós não vamos usar alguns textos bíblicos aqui, mas é muito mais uma tradição judaica do que propriamente um cumprimento bíblico. Mas o que o judeu entende ao longo desses anos todos? Para nós isso é história. Para nós isso é fato passado. Mas é bom o irmão saber para entender a base daquilo que você está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós vamos evangelizar alguém que nos começa a perguntar, mas o que é isso? Por que o judeu tem um ano novo diferente da gente? Aí você vai explicar. Aí, por que essa festa de tabernáculos? Você vai dizer. Porque para o judeu, ele tem o seguinte entendimento. Isso é lindo, irmão, perceber. Quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, para eles, dados os profetas que eles tinham naquela época, quais eram os profetas que viviam com eles? Daniel. Daniel era um santo homem de Deus. Jeremias, Ezequiel, foram contemporâneos e profetizaram antes, durante e depois do exílio. Antes do exílio, Jeremias, o profeta chorão, falava do exílio. E dizia, por causa do pecado, vamos ser desterrados. E ele foi desterrado. Ezequiel também, com ele. Lá no exílio, Daniel, que era um menino, foi levado, exilado. Foi posto na corte, no palácio, pois ele era um homem bonito, inteligente. Ele era um nobre. E o irmão sabe que para trabalhar na presença do rei, você tem que ser pessoa formosa e tem que ser um nobre. Capacidade de aprender, inteligente, se locomover nos palácios. Davi, quando foi chamado por Saul para tangir a harpa para Saul, antes de enfrentar Golias, Davi foi. E uma das características que disseram ao rei a respeito de Davi, para que ele pudesse estar lá, foi o seguinte: homem de gentil semblante. Um rapaz bonito, traduzindo. Um rapaz bonito, ruivo, bonitinho. Um rapaz de boa aparência. E é um excelente, um exímio tangedor do seu instrumento. Uma pessoa que podia transitar bem no palácio. Pois bem, meus irmãos, Daniel, Jeremias e Ezequiel eram os homens que estavam vivendo aquele momento do exílio. Quando o povo sai do exílio e volta para a terra prometida, para eles é um novo começo. É como se fosse um novo dia, como se fosse uma nova criação. Diga comigo, nova criação. Paulo, o apóstolo, sistematizando o evangelho, ele usa esse raciocínio, ele usa esse entendimento, e ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O que diz lá, irmãos? Vocês sabem de cor, eu vou só dizer a primeira frase. Aquele que está em Cristo, as coisas do exílio já passaram. Eis que tudo se faz novo. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Na realidade, o hebraico quer dizer o seguinte: aquele que está em Cristo é uma nova criação. É uma nova criação. É uma nova criação. Nós somos uma nova criação. Somos formados em Cristo, novamente, à imagem e semelhança.
Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas que para trás ficam são passado. Então, quando o povo sai do exílio da Babilônia, para eles estão vivendo uma nova criação. Estão voltando para a terra prometida e para eles é uma nova criação. Para eles, Rosh Hashanah, a cabeça de ano, o dia de ano novo, para eles é como se tudo se tornasse novo. É uma nova criação. Ao ponto de que a tradição judaica entendia o seguinte, é o que está aí, irmãos. Vejam, Deus completou a criação ao criar Adão e Eva, no dia da criação. Para eles, o dia novo, o ano novo, é o dia da criação. É uma nova criação. Então, quando se toca o shofar nesse dia, está se anunciando nova criação. Que coisa tremenda de entendimento, de significado. Deus completou a criação ao criar Adão e Eva. Gênesis capítulo 1, verso 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea, Deus os criou. Deus baniu Adão e Eva do jardim do Éden no primeiro dia, no dia da criação. Se você for lá, é o sexto dia. Sexto dia. Gênesis capítulo 3, verso 23. Aqui é uma coisa interessante, tem um C cedilha aqui que não devia estar. Caim e Abel nasceram. Gênesis 4, versículos 1 e 2. Caim e Abel. Agora tem uma informação interessante que é a tradição judaica. Cada qual com a sua irmã gêmea. Isso daí é para eles explicarem como é que eles se casaram. Cada qual com a sua irmã gêmea. Isso aí é extrabíblico, isso é tradição judaica. Não, se você for lá em Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2, você não vai encontrar as irmãs gêmeas de Abel e Caim. Caim atacou e matou seu irmão Abel, Gênesis 4, 8. Caim e Adão arrependeram-se de seus pecados e foram perdoados por Deus. Isso é a tradição judaica, não é a Bíblia, tanto que aí eu não tenho nem referência bíblica para colocar. Mas isso é como os judeus pensam nesse dia do Rosh Hashanah, no dia do ano novo, que é o dia da criação nova. Nos dias do dilúvio, as águas começaram a baixar. Gênesis capítulo 8, verso 1. Sara, Raquel e Ana conceberam. Gênesis 21, verso 2, Gênesis 25, 21 e 1 Samuel capítulo 1, verso 20. Com isso eles estão querendo dizer o seguinte, a criação de Deus continua por meio dos filhos que nascem. Abraão, aos 137 anos, pegou seu filho com 37 anos para ser sacrificado no Monte Moriá. Gênesis 22, 3. Então, quando se fala de Isaac sendo sacrificado, não era de um menino, mas de um homem de 37 anos. Porque a promessa a Abraão foi dada quando ele tinha 99 anos, e o filho nasceu. 37 anos depois, ele vai e faz o sacrifício. Gênesis capítulo 22, verso 3. Sara, esposa de Abraão, morreu. Gênesis 23, versos 1 e 2. Rebeca, esposa de Isaac, morreu. Gênesis 49, verso 31. José é liberto da prisão de Faraó. Gênesis 41, 39 a 40. José é liberto para dar continuidade, para que o povo pudesse entender o que Deus estava fazendo. Tudo isso na tradição judaica acontece nesse primeiro dia, que nós chamamos de Rosh Hashanah. Então, meus irmãos, nós entendemos o seguinte, enquanto o dia das trombetas profetiza e celebra o ajuntamento do povo de Israel na terra prometida, nós, cristãos, esperamos o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Então, veja, aos judeus que estão presos naquela tradição judaica, eles precisam fazer a conexão e a passagem para reconhecer Jesus, o Messias. Por isso que temos que pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. O nascimento de Jesus é anunciado pelos anjos aos pastores que estavam no campo, e o que os pastores recebem de mensagem é o seguinte, a milícia angelical chega e diz assim, eis, novas, trago, boas novas, evangelho é boas novas de salvação, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Cristo, o Salvador, que é Jesus.
Então, aqueles pastores ouviram uma mensagem que é boas novas. O que os irmãos judeus precisam ouvir é essa mensagem nova, que Jesus já veio, já cumpriu. Enquanto eles aguardam e ficam tocando o chofar pelo ajuntamento dos judeus, isso já é um fato que aconteceu. Já estão na terra prometida, isso é um fato que para eles aconteceu. Agora eles precisam reconhecer Jesus. Porém, nós, cristãos, irmãos mais novos de Jesus, esperamos o arrebatamento e a segunda volta de Jesus, ou a vinda de Jesus, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Ao som do chofar, os crentes aguardam o som final da trombeta, até que nos alegremos com o apóstolo Paulo. Aí você abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que dizem o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Cristo. Você pode dar glória a Deus? Irmãos, é profético. Ajuste o seu ouvido. Porque quando ouvimos o toque de chofar angelical nos céus, é o sinal do arrebatamento, do rapto da igreja, da noiva. E vamos estar com o Senhor, vamos nos encontrar com Ele nos ares, e vamos viver para sempre com Ele. Quando falamos sobre festa de tabernáculos, nós estamos pregando exatamente isso. Não é uma festa dos judeus, mas é um ato profético que procura materializar, concretizar uma profecia que guardamos. Estamos aguardando a volta de Jesus. E oraremos com o apóstolo João, Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Você pode ler comigo? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É isso que esperamos. É isso que... Obrigado, irmãos. É isso que Pentecostes já nos dá, que é a presença do Espírito Santo. E tabernáculos profetiza a volta de Jesus. Como é que podemos nos preparar para essa volta, irmãos? Primeiramente, reconhecendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para que quando ouvirmos o som da trombeta, o Espírito Santo possa tocar em nosso coração. Nós possamos entender que é um chamado. Mas só quem tem o Espírito é filho. Precisamos estar preparados. Se você ainda não deu esse passo de fé, não perca seu tempo. Faça isso hoje. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao Senhor. Significa dizer, irmãos, que não podemos estar mornos, não podemos estar afastados, não podemos estar com a nossa vida longe da presença do Senhor. Não, de forma alguma. Precisamos estar conectados com o Senhor. Muitos de nós, irmãos, estamos vivendo a nossa vida sem dar conta que Jesus em breve vem. E nós temos que estar preparados para estar na presença dele. Irmãos, isso implica na disposição da igreja em pregar esta mensagem que transforma. Eu e você somos multiplicadores. Multiplicadores da verdade do Evangelho. Jesus, poucos dias antes de ser assunto aos céus, se reuniu com os seus discípulos e disse para eles em Marcos capítulo 16: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Portanto, ide. A igreja recebeu do Senhor uma comissão, que é de pregar o Evangelho.
A igreja tem que fazer isso por onde ela anda. E nós andamos por este mundo. Nós estudamos, nós trabalhamos nas nossas diversas áreas de atuação, nós moramos em algum lugar, nós temos os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Por onde nós andamos, nós temos que pregar o Evangelho. Essa não é uma tarefa unicamente do pastor, essa não é uma tarefa unicamente do evangelista, de jeito algum. Essa é uma tarefa de cada crente, para que nós possamos fazer com que, quando a trombeta soar, muitos sejam chamados, arrebatados, estejam na presença do Senhor. Você já se deu conta de que isto pode acontecer esta noite? Estamos vivendo sinais, irmãos, cada vez mais fortes, visíveis, de que Jesus está se aproximando. Mateus capítulo 24 é a nossa bússola. Diz assim: quando ouvires rumores de guerra, fome, terremotos, destruição, cada dia mais estamos ouvindo. Cada dia mais estamos ouvindo. O Japão ontem postou uma foto de um tufão, né? Tufão. Terremoto. Nós estamos sabendo da Síria agora, quantas pessoas morreram lá. O que é isso? Rumores de guerra. Sírio matando sírio, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. São Paulo se desvendando o crime daquele menino que matou toda a sua família. Filhos contra pai. O que você está esperando? As letras estão garrafais, sinalizando. Hoje recebi um e-mail de uma irmã, ela mora em Rio das Ostras. Ela disse assim: pastor, olha o que foi dado à minha filha de 9 anos na escola, para que ela possa interpretar o texto. E a criança tinha apenas que achar os substantivos no texto que ela lia. Mas o texto era de uma psicóloga norte-americana, uma mulher lésbica, e o texto era assim: a oração ao Jesus arco-íris, ou seja, um Jesus homossexual. E veio o texto daquela oração. E a mãe dizia para mim: pastor, o que é isso? Por que um texto deste para uma criança, ou para as crianças de 9 anos de idade na escola? É assim que se ensina português? Ou é assim que quer se ensinar um comportamento conflitante com os ditames dos bons valores, dos princípios e da palavra de Deus? Isso não é outra coisa, irmão, senão o espírito do anticristo que está entre nós. Há um cântico que cantávamos há tanto tempo atrás que diz assim: toque a trombeta em Sião. É o toque do chofar que hoje nós estamos simbolizando aqui por meio desse toque, desse ato profético, dizendo para a igreja: prepare-se, o Senhor está vindo. Você é responsável pelos seus da sua casa, seus irmãos. Você é responsável pela sua área de influência, pelo seu vizinho. Você é responsável, em primeiro lugar, pela sua própria vida. Fuja do pecado, daquilo que destrói a sua alma, o seu ser. Procure estar na presença de Deus. É isto que significa. Eu colocava numa das frases assim: o toque do chofar é para alarmar, para nos chamar a atenção de que Jesus está voltando. Você está pronto para isso? Levante a sua mão e diga assim: sim, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para o dia em que o Senhor me chamar. E Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pastora, vamos chamar à frente as pessoas, não é isso? Então você que nessa noite veio buscar ao Senhor em oração, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Iremos orar por você. Talvez você esteja com necessidades na área da família, no trabalho, quem sabe uma libertação, uma consolidação de alguma coisa que você está enfrentando. Ah, vem à frente, esse é o momento.
em que precisamos estar na presença do Senhor. Sim, Senhor, Tu és bom, a Tua bondade dura para sempre. Ninguém é como o Senhor. Só Tu és grande e operas maravilhas. Vamos espalhando por aqui, irmãos. Vem por aqui. Isso, vamos espalhando. Pode espalhar, venha para cá. Isso, vamos espalhando. Quantos estão aqui à frente para orar pela família? Levante a mão. Isso, que bom. Quantos estão orando pela saúde sua ou de alguém que você queira representar? Amém. Quantos estão aqui à frente orando pelo trabalho? Isso, pastor, eu preciso. Quantos estão orando pela vida financeira? Pastor, estou enrolado, estou precisando, pastor, estou enrolado. Só Deus sabe. É verdade. Só Deus sabe. Os caras do cartão de crédito também. Né? Só Deus sabe. Quantos estão orando pela sua vida pessoal? Problema que está enfrentando. Quem sabe aquela voz que não quer parar de falar no seu ouvido. Uma libertação, levante a sua mão. Oh, meu Deus. Meu irmão, coloque a mão na sua mente assim. Coloque. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, nesse dia em que o shofar soou aqui entre nós. Senhor, é um dia de preparação para o grande e terrível dia do Senhor. Prepara-nos, Senhor. Primeiramente, prepara a nossa mente, a nossa cabeça. Senhor, a nossa mente é como diz a palavra, é como o coração, é o centro. Dele procedem as saídas para a vida, as fontes, aquilo que precisamos ver, Senhor. Cuida da nossa mente. Senhor, que a nossa mente possa ser boa, guiada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, vasculhe agora, e tudo que há em nós, que não procede de Ti, toda imundície de pecado, saia em nome de Jesus. Todo atormentamento, todo aprisionamento da mente e da alma, em nome de Jesus. Que nesta noite o Senhor esteja trazendo um bálsamo para limpar tudo aquilo que tem te incomodado. Às vezes você quer fazer alguma coisa boa, mas a tua mente te puxa. Em nome de Jesus, solta. Às vezes você está vencendo aquela droga, aquele vício, aquele chamamento do inferno, mas a tua mente está aprisionada. Senhor, em nome de Jesus, traz o teu dedo santo, Senhor. Coloca sobre as nossas mãos agora e vai limpando e vai tirando tudo aquilo que não procede de Ti, que não vem do Senhor. Limpa a nossa mente. Mente, ser levada cativa diante do Senhor. Pai, nós oramos também pela saúde. Coloca a mão no teu corpo. Você que veio à frente dizendo que está doente, você que quer representar alguém, coloque a mão no seu corpo. Pai, Tua palavra nos ensina no livro de Salmos que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e que pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Senhor, envia-nos agora o Teu Espírito Santo, o anjo do Senhor, que Jeová Rafá, o Deus que cura, para curar, tirar toda a enfermidade, órgãos sejam limpos, sangue volte aos níveis normais, pressão volte aos níveis normais, fígado, estômago, esôfago, laringe, pulmões, artrite, artrose, te damos ordem em nome de Jesus, ser restabelecido, ser curado em nome de Jesus. Pai, aquela dor atrás dos olhos que não passa, em nome de Jesus, Senhor, todo glaucoma, toda pressão alta nas vistas, em nome de Jesus, toda catarata, toda cegueira, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, cura-nos agora e seremos curados. Senhor, nós oramos pelas famílias, te pedimos que as famílias sejam restauradas. Tu que és o Deus de paz, restaura a nossa casa, restaura nosso relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, entre parentela, tira o muro de divisão, Senhor, traz paz. Pai, como precisamos de Ti.
Senhor, nós pedimos agora pela nossa vida financeira, vida estudantil, vida profissional. Senhor, dá um novo ânimo. Senhor, dá responsabilidade, dá firmeza de propósito, dá estratégia, dá sabedoria, dá inteligência, para que os teus filhos possam prosperar. Senhor, abençoamos relacionamentos que estão no seu início, que sejam de Deus e não do inferno, que sejam provisão tua, não do homem, e que possamos estar no centro do teu querer. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Responde a cada um, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos que nesta casa estão, sobre aqueles que participam do culto pela internet e pelo Israel de Deus espalhado pela terra. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Small